10 segredos que os melhores zagueiros do mundo têm e que fazem eles serem simplesmente os melhores da posição do mundo. Falar que zagueiro só tem que defender e marcar tá erradíssimo. O futebol de alto nível mudou muito, é isso que você vai entender aqui hoje. Os melhores do mundo nessa posição, irmão, eles fazem muito mais do que só marcar bem e a gente vai te mostrar, fica ligado. Já coloca aqui nos comentários também qual que é a próxima posição que você quer ver aqui no canal. Lembrando que a gente já tem um vídeo com o Felipe Almeida, que é treinador do Fortaleza, ensinando você a jogar de zagueiro e destruir aí no futebol de base jogando nessa posição. Clica aqui no card depois pra você conseguir ver esse vídeo. Primeiro ponto que os melhores zagueiros do mundo têm em comum: ler o jogo antes de todo mundo. Todo zagueiro precisa ter uma capacidade de leitura muito acima da média. O que isso quer dizer? Entender quando que ele precisa fazer uma antecipação, quando que ele precisa ir pro desarme, quando que ele tem que controlar a profundidade e por aí vai. No jogo de futebol existem 3 tipos de velocidade: velocidade de leitura, velocidade de tomada de decisão e velocidade de execução, que é basicamente a velocidade de corrida. O zagueiro ele precisa ser um cara que realmente ele lê o jogo antes, ou seja, ele entende o que vai acontecer antes mesmo que aconteça, por isso ele vai estar se antecipando, ele vai estar melhor posicionado e ele vai estar sendo capaz aí de fechar os espaços e por aí vai, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estar sempre muito bem posicionado. Olha, para você ser um defensor de alto nível, um zagueiro de alto nível, você precisa ter um senso de posicionamento no campo espetacular. O lugar onde você se posiciona vai influenciar se você vai ser capaz de fazer uma cobertura curta ou não, se você vai ser capaz de defender uma bola nas costas, uma bola na profundidade ou não, se você vai ser capaz de bloquear um chute e evitar um gol ou não, se você vai ser capaz de bloquear um cruzamento ou não. O posicionamento no campo, o posicionamento corporal, eles são 97% do sucesso de um zagueiro. Brincadeira, eu tô exagerando, mas assim, realmente é muito importante. Se você não sabe se posicionar, você tá lascado. Terceiro ponto, ganhar disputas físicas, disputas corpo a corpo. A posição do zagueiro não tem pra onde correr. É uma posição de muito duelo físico, de imposição física, de disputa ombro a ombro, de colocar a mão no peito do adversário, de saltar disputando o espaço. Então, cara, se você quer ser zagueiro, irmão, se prepara pra estar trombando com o atacante o jogo inteiro. Não tem pra onde correr. Quarto ponto, ganhar duelos 1 para 1 defensivo. Ou seja, agora a gente tá falando aqui realmente de uma capacidade de marcação e desarme. Você vai entrar em situações de duelo 1 para 1 o jogo inteiro, irmão. E você vai estar duelando em situações de muito perigo. Então, velho, se você não souber os pormenores de uma marcação de alto nível, isso é possível de ser aprendido, tá? Você vai passar mal, tá? Vai passar mal pra caramba. E olha, se você já é aluno do CFJ, irmão, aproveita, porque lá na plataforma a gente tem aulas específicas que vão te ajudar a ser um zagueiro, irmão, do maior patamar aí, pra passar na base, destacar na base e chegar no profissional. Aula 159, por exemplo, aprenda a gerenciar o espaço como zagueiro com o Felipe Almeida, que é treinador do Fortaleza. Aula 115, como jogar de zagueiro no futebol moderno, também com o Felipe Almeida, pegando mais pontos aí de tomada de decisão, leitura e posicionamento. Aula 85 com o Butilheiro, análise do Thiago Silva. O Thiago Silva, um dos melhores zagueiros da história. Você quer entender exatamente o que ele faz, onde ele se posiciona, como ele toma decisões, está lá no CFJ também. E para finalizar, a aula 30, fundamentos do 1 para 1 defensivo comigo. Ali eu vou te ensinar tudo que eu aprendi para que você comece a ganhar duelos individuais aí, né, no mano a mano com o atacante. Eu tinha muita dificuldade com isso até os meus 20, 21 anos de idade. Então eu fui estudar os melhores zagueiros, eu entendi que eles posicionavam os pés de uma certa forma, que eles tinham um perfilamento corporal específico, que eles mantinham uma certa distância dos atacantes, e é isso tudo que eu te ensino nessa aula para que você consiga aplicar e ter resultado também. E se você ainda não é atleta do CFJ, irmão, você tá dando mole, porque a gente usa a tecnologia aqui para trazer a preparação do mais alto nível do mundo do futebol para tua vida. Então, assim como a Netflix traz o entretenimento, né, do mais alto nível aí para você de maneira acessível na tua casa, sem você precisar sair de casa ali, a gente usa a tecnologia para fazer isso também. Você não precisa estar num grande clube hoje para ter acesso a uma preparação, um treinamento do mais alto nível. Você consegue tudo isso por meio do CFJ. Clica aqui, garanta a tua vaga. Quinto ponto que todos os zagueiros de alto nível têm também, se comunicar efetivamente. Olha, é o seguinte, zagueiro tem que falar, e tem que falar o jogo inteiro, irmão. Existem zagueiros que são um pouco mais calados, como o Miranda da vida, que você não vai ouvir a voz dele do estádio, mas lá dentro do campo ele tá falando o tempo inteiro. Ele tá falando com o volante dele, tá falando com o lateral, tá falando com o zagueiro do lado dele, tá falando com ponta, com meia, com o atacante. Então, velho, zagueiro o tempo inteiro. Sobe a linha, o famoso sai, desce a linha, pô, olha as costas, atenção, volante, lado direito. Você vai ter que estar passando instruções o tempo inteiro. Se você não fizer isso, irmão, você não vai conseguir ajustar o seu sistema defensivo e aí vai ser difícil de você realmente ser um zagueiro de alto nível. Sexto ponto, saber construir, irmão. Zagueiro hoje em dia que não constrói morre de fome. É basicamente isso. Você não vai chegar nunca em clube grande, você não vai jogar Champions League, Libertadores se você não for um exímio construtor. E aqui a gente tá falando de capacidade de conduzir para atrair. Então você conduz, atrai um cara, acha um homem livre, capacidade de diagonal longa na amplitude, na profundidade, passe entre linhas, ambidestria. Os melhores zagueiros do mundo hoje, todos apresentam esses quesitos. Eu tenho certeza que você já percebeu isso. E o futebol tá indo cada vez mais nessa direção. Sétimo ponto, aguentar a pressão sem perder a cabeça. Aqui eu tô falando de pontos como, por exemplo, se você é aquele zagueiro esquentadinho demais, irmão, você tá lascado. Você vai tomar vermelho todo jogo e aí teu treinador vai ficar
bravo contigo, não vai contar com você mais. Então, velho, você tem que ser agressivo sim, mas tem que tomar cuidado pra você não tomar cartão demais, pra você não ficar suspenso o tempo inteiro, pra você não querer sair na porrada com todo mundo o tempo inteiro, isso vai ser problema pra você. Por outro lado, aguentar a pressão sem perder a cabeça quer dizer também não pipocar, né? Então, no jogo difícil, irmão, você não pode pipocar, não. Ah, o melhor atacante do estado tá vindo jogar contra mim. Sustenta essa pressão aí, filho. Se não sustentar, você tá lascado. Oitavo ponto que todos os zagueiros de alto nível têm, resistência aeróbica e anaeróbica. Que é isso? Capacidade de não só correr os 90 minutos, mas correr os 90 minutos em alta intensidade. Então, não só trotar o campo inteiro por 90 minutos, mas ser capaz de dar um sprint, de frear, de acelerar, de mudar de direção. Os melhores zagueiros do mundo, eles têm isso muito bem desenvolvido no jogo deles. E cara, é o seguinte, como zagueiro, você vai ter que ter uma capacidade de sprint muito acima da média, porque zagueiro dá sprint o tempo inteiro. Óbvio que vai depender do modelo de jogo, se você vai dar sprint de 20 metros ou de 10 metros, ou de 5 metros, mas você vai estar dando sprint curto o tempo todo, então se prepara para fazer isso. Nono ponto, tomada de decisão. Cara, zagueiro tem que ter uma tomada de decisão no mais alto nível, tanto no momento ofensivo quanto defensivo. O que é tomada de decisão? Por exemplo, você tá ali na última linha, o time adversário toca a bola, estão lá, né, fazendo a segunda fase de construção, e um zagueiro, o atacante que tá com você, ele vai receber no entrelinhas. Ele vai ali como apoio recebendo entrelinhas. E aí, você sai com ele ou você fica? Isso é tomada de decisão. Você tem que saber quando fazer isso. Você tem que saber quando sair e quando ficar. Ah, o zagueiro adversário tá aqui, tá com a bola, tá olhando. Pô, será que eu desço a linha ou será que eu fico aqui? Será que eu subo a linha? Faço uma linha de impedimento ou controlo a profundidade? Tomada de decisão. Pô, acabei de receber a bola. Eu tenho meu lateral livre, eu tenho ponta, eu tenho meia. O que eu faço? Tomada de decisão. Tem ninguém livre. O que eu faço? Tomada de decisão. Se você não tiver tomado decisão, você tá morto. Pra finalizar o 10º ponto, tempo de bola. Bola aérea. Cara, pra zagueiro, esse aqui é um indicador de desempenho fundamental, crucial. Zagueiro precisa ter jogo aéreo, principalmente defensivo. O jogo aéreo ofensivo pode ser até um diferencial no teu DVD, no teu jogo. Agora, jogo aéreo defensivo, irmão, se você não tiver, você vai morrer de fome. Você não chega em clube grande. Então, capacidade de ganhar duelo aéreo naquela bola reta que vem do zagueiro adversário, por exemplo, você tem que ter capacidade de ganhar a bola aérea em diagonal, em cruzamento dos 3/4, cruzamento da linha de fundo, escanteio. Você tem que ser agressivo no jogo aéreo e você tem que ter uma alta taxa de sucesso nesses duelos. Então é isso, você gostou desse vídeo? Espero que você tenha anotado todos esses pontos, que você revise aí, se você é zagueiro, o teu jogo, vê o que você está fazendo, o que você pode melhorar. Lembrando que se você quiser ser um zagueiro de alto nível, lá no CFJ a gente tem tudo o que você precisa, desde o treinamento técnico, físico, até o desenvolvimento tático e mental. Tamo junto, muito obrigado por ter ficado aqui comigo nesse vídeo, eu te espero no próximo vídeo desse canal. Valeu!